Boa noite a todos. A paz seja convosco. Abra sua Bíblia no livro dos Efésios, Epístola dos Efésios, capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, né? Fale conosco. Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, ele está exortando aos Efésios e também a nós, aos cristãos de todos os tempos, e nos mostrando que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra outras pessoas, mas ele diz aqui na sua palavra, na palavra de Deus está escrito que a nossa luta, aquilo que nós enfrentamos, são seres espirituais malignos, as quais ele chamou aqui de potestades, de principados, príncipes das trevas, hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, quando nós lemos esta palavra e nós entendemos que o diabo, ele é um ser que existe, e ele tem todo um sistema de lutar contra o ser humano e principalmente contra a igreja. E nós somos aqui chamados a nos fortalecer em Deus. Como é que a gente enfrenta seres que a gente não vê, seres de uma dimensão superior à nossa, de uma dimensão espiritual que nós não vemos, mas que o fato de nós não nos vermos não quer dizer que eles não existem, eles existem e circulam nesse planeta. Tanto que Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo. E ele diz aqui na sua palavra que nós precisamos nos fortalecer em Jesus, nos fortalecer em Deus. Como é que a gente vence? A gente vence estando em Jesus, estando fortalecidos em Deus, enchendo a nossa vida com a palavra de Deus, realmente andando nos seus caminhos, estando em comunhão com o Senhor, porque estando em Jesus, a palavra de Deus diz,
Jesus falou para os seus discípulos e falou para nós também: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Ora, se Jesus nos deu autoridade e poder, Ele nos deu autoridade para expulsar esses espíritos malignos que atormentam a humanidade. A única coisa que nós precisamos fazer é estar firmados em Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, estamos ligados em Jesus e permanecemos em Jesus, nós temos autoridade e poder para vencer esta guerra. Porque ninguém pensa que a gente está aqui nesse mundo de passeio. Muita gente pensa que a gente está aqui num cruzeiro, passeando nesse mundo. Não, irmãos, existe uma guerra em curso. E tem gente que fica assim, né? Não entende as coisas que acontecem nessa vida. Acontece tanta coisa que está fora de lugar, não é verdade? Vocês notam que tem coisas que estão no lugar onde não deve. Tem coisa que acontece que não deveria acontecer. Há uma guerra desde que Adão pecou. Desde que Adão, que vivia aqui no paraíso, ele pecou. O pecado entrou no mundo. E realmente essas forças espirituais, elas começaram a agir no planeta. E nós, como igreja de Deus, igreja de Cristo, nós precisamos saber que estamos em guerra contra principados, potestades e contra dominadores. É o que diz a palavra de Deus. Não é contra a carne e o sangue, mas são potestades e principados, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra isso a nossa luta. Mas Jesus, Ele providenciou para nós as nossas armas. E Ele chamou isso de armas da luz. Nós pelejamos com armas da luz. As nossas armas não são carnais, não são terrestres, mas são armas da luz. Nós vencemos, e ele diz aqui: revestivos de toda a armadura de Deus. E ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Parou para pensar? Quando nós estamos nesta guerra, nós temos que estar fortalecidos em Jesus, estarmos nele, e esta força que vem do Senhor é quem nos dá poder e autoridade e força, porque a força e o poder pertencem a Deus, e aquele que está fortalecido em Deus é revestido de Deus e da força do seu poder. E ele diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Ainda tem cilada ainda? Tem cilada. O que é cilada? É uma armadilha. São armadilhas, são arapucas que o diabo coloca muitas vezes à nossa frente, e nós precisamos reconhecer e saber que aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que muitas vezes nos é oferecido de bandeja, muitas vezes, né? Mas nós devemos dizer não. Nós podemos rejeitar tudo aquilo que o diabo nos oferece, e vem muitas vezes com uma cilada astuta armada por ele para nos fazer pecar. Porque nós não temos que lutar contra a carne, mas é contra estes seres espirituais. E ele diz: então tomai toda a armadura de Deus. Sabe para quê? Tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Você já parou para pensar que muita gente pensa o seguinte: eu vou receber Jesus como meu Senhor e Salvador e não vai ter nenhum problema mais. Muita gente vem com essa ideia: agora acabaram-se os problemas. Não, mas a palavra de Deus diz que existem dias maus.
Diz que existem dias maus, muitas vezes nós temos que enfrentar problemas, muitas vezes nós temos que vencer situações, e a palavra de Deus nos informa que muitas dessas coisas são armadilhas do inimigo. Ele diz então, para que no dia mau você vença, você tome todas as armas de Deus para você resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ainda tem que ficar firme. Nós não podemos ser daqueles que desmontam, daqueles que desanimam, daqueles que se afastam, daqueles que vão embora e largam para lá e dizem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então agora não quero mais. Tem gente que vai embora da igreja por tão pouca coisa. Tem gente que deixa de frequentar, de estar junto com os irmãos, não é? De estar junto com aqueles que professam a mesma fé que ele professa, às vezes por uma bobagem. Mas a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz aqui, que nós, depois de enfrentarmos todas as armadilhas, nós revestidos da armadura de Deus, nós temos que resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, ainda ficar firmes. No dia mau tem que ficar firme, porque a nossa esperança não é aqui nessa terra, a nossa esperança não é estar aqui, a nossa esperança está com Deus, o nosso futuro está com Deus. Nós estamos de olho na recompensa, e a recompensa é a eternidade, é vida eterna. Isso aqui é só um teste. A gente está aqui por um pouquinho de tempo muito curto. É um tempo curto demais. Tem gente que vive aqui nesse mundo pensando que isso aqui é tudo que existe. Tem muita gente que pensa só no aqui e agora. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que não, o nosso olhar não tem que estar naquilo que é visível, mas naquilo que não se vê. Como Moisés, que venceu, deixou o Egito, porque olhava a recompensa, a cidade que é edificada por Deus, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Nós somos chamados para uma esperança eterna, não fomos chamados para a gente só se dar bem aqui. Deus nos abençoa, claro que Deus tem abençoado, eu sou testemunha disso, Deus tem me abençoado, tem abençoado os irmãos, tem nos dado vida, paz, tem nos sustentado, segurado a nossa mão. Mas a nossa esperança e aquilo que nós buscamos não está neste mundo. E ele diz, então estáis firmes, cingindo, se vestindo da couraça, vestidos os lombos com a verdade. Verdade é uma arma da luz, é a verdade. Seja verdadeiro com seu próximo, e seja verdadeiro com você mesmo, e seja verdadeiro com Deus. Por quê? Porque a verdade vem de Deus. Então se vista com a verdade como uma vestimenta, vestir os seus lombos com a verdade, e vista também a couraça da justiça. A justiça é uma couraça que nos defende contra os ataques do inimigo. E diz aqui, calce os seus pés na preparação do evangelho da paz. O soldado romano, quando ia para a guerra, ele tinha eles tinham aqueles grandes escudos, e eles formavam um bloco, eles chamavam de tartaruga, e eles colocavam os escudos, se juntavam, e muita gente vinha com força contra aquelas guarnições que estavam assim, parecia uma carapaça, uma tartaruga, e eles tinham que aguentar ali, ficar firme no chão. Então os seus sapatos tinham pregos, tinham cravos para o chão, para que eles, quando firmassem no chão, eles pudessem aguentar. Quando eles levavam aquele
impacto das forças inimigas, eles tinham que aguentar. Então, o apóstolo aqui está falando o seguinte, que nós temos que estar com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Tem que ter estabilidade, você tem que ter, que te dar essa segurança, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da paz, é a preparação do Evangelho, os pés, como aquele sapato do soldado romano que cravava e que fazia ele ficar firme no chão, sem escorregar. Então também é isso para nós, quando nós nos preparamos no Evangelho da paz, que é o Evangelho de Cristo, nós ficamos firmes, a gente não escorrega. E ele diz, mas tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. A fé é o firme fundamento, é a base daquilo que você não vê, mas espera. Quando você tem fé em Deus, esta sua fé é um escudo para você apagar os dardos inflamados. Os dardos inflamados, aquelas flechas incendiárias que o maligno joga. Dardo inflamado aqui são flechas incendiárias que o inimigo muitas vezes joga para tentar nos destruir, mas quando você, pela fé, ela funciona para você como um escudo, porque você confia em Deus, você sabe que seja lá qual for o resultado, Deus é bom e Ele tem o melhor para você, e então você não se abala. E Ele diz, você pode pela fé, que é o escudo, apagar os dardos inflamados que o inimigo joga. Coloque também o capacete da salvação. O soldado romano também tinha um capacete, e ele diz que o capacete ele protege a sua cabeça, e você tem que estar com a sua mente protegida, sabendo que você tem a salvação. É o capacete da salvação, você saber que você é salvo em Cristo Jesus, e que aconteça o que acontecer neste mundo, nesta vida, você tem a salvação, e é isso que importa. E aí então você vence, porque Ele protege a sua mente, você saber que você é salvo, que Deus te ama, Jesus morreu por você, e ressuscitou dos mortos, e te dá a vida eterna, e você crê. E isto para você, você sabe que você é salvo, e Ele é um capacete da salvação, e sua mente fica protegida. Você protege a sua mente com o capacete da salvação, sabendo o que Jesus fez por você, e o que Ele tem preparado para você. Então você enfrenta qualquer inimigo, qualquer batalha, porque você sabe o que Jesus fez e o que Ele reserva para você. E também pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é uma espada. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus sempre respondeu a ele: está escrito. Você notou? O diabo vinha e falava: não, faz isso aqui. Escrito está. Jesus respondeu com a palavra de Deus. E assim também nós, quando o inimigo vem com uma tentação, vem com alguma coisa, você lembra, você sabe que a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, e você pode dizer: Deus disse, Deus prometeu, Deus falou, Ele prometeu a vida eterna, Ele prometeu um céu maravilhoso, Ele prometeu eternidade. Então a palavra de Deus dentro de nós é uma arma de guerra para enfrentar os ataques do inimigo. E Ele dá aqui mais uma coisa: ore em todo tempo, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Às vezes eu fico pensando, tem gente que às vezes pensa o seguinte:
que a gente vai passar a nossa vida só ajoelhado e orando. Porque diz orar em todo o tempo. Como é que vai orar todo o tempo todo? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando você está ligado em Deus, e você tem a consciência de que Deus está presente, você está ligado nele o tempo todo. Você pode estar andando na rua e você está conectado com Deus, você está falando com Deus. Viu? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ore pela igreja, ore por aqueles que têm a mesma fé que você tem, por aqueles que estão junto com você nessa caminhada. Ore por todos, lembre-se de todos, esteja conectado em Deus, e que os seus pensamentos sejam uma oração diante de Deus. Que o seu pensar, o seu falar, soem diante de Deus como oração. Quando você vai caminhando e andando, e você tem que tomar alguma decisão, você já vai lá, coloque Deus na frente. Deus me abençoa, Deus me dá direção, Deus me protege, me guarda, me ajuda. E às vezes você está na rua. Ele diz: ore por todos os santos. E ele mandou orar por mim também. Vocês têm que orar por mim. Está escrito aqui, pode ver, eu que li aqui. E orai por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. É claro que Paulo estava pedindo para orar por ele, mas Paulo já está lá com o Senhor. Quem precisa de oração sou eu. Amém? Hoje, aqueles que pregam o Evangelho, eles precisam de oração, de cobertura, justamente porque enfrentamos poderes, enfrentamos hostes espirituais da maldade em lugares celestiais, principados das trevas deste mundo tenebroso. Amém? Lá em Romanos 8:31, diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Se Deus é por nós, você acha que o inimigo vai poder contra a gente? Ele é contra nós, ele está contra nós, mas Deus está ao nosso favor. É esse que é a grande mensagem. Deus é por nós. Então não nos preocupamos daquele que é contra nós. Sabemos que o diabo e as suas hostes são contra nós, mas Deus é por nós. E ele que não poupou nem o seu filho, entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas? E diz que o acusador, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. O diabo é o grande acusador, mas é Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Guarde isso no seu coração. Nada pode nos derrotar. Em Cristo Jesus, nós revestidos nele, nos
revestidos pela armadura de Deus, estamos nele, é Ele quem nos justifica, é Ele quem quem morreu por nós, é Jesus quem pagou o preço por nós. Então não tem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada disso pode nos derrotar, porque nós já vencemos em Cristo Jesus, nos vencemos pelo amor que Deus nos amou. Amém? Então não tememos nem o futuro, nem o presente, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente venceu. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos assim estar firmes em Deus. Amém? Estarmos firmes em Deus em qualquer situação, firmes, sempre firmes, de olho na recompensa, como diz lá na palavra de Deus, olhando para a recompensa que Ele prometeu, e certamente Ele nos dará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.